Super saudações, galera! A crença em uma religiosidade ou algo espiritual é um dos instrumentos que os indivíduos obtêm um grande crescimento interior, uma evolução. Eu digo pelo meu exemplo, pois durante muitos anos da minha vida eu também tinha uma crença singular, ou seja, uma crença em uma determinada linha religiosa, uma determinada linha espiritual. E isso contribuiu muito para a construção do meu caráter até a minha idade adulta. Porém, em determinado ponto eu percebi que o fato de eu ter uma crença singular, somente em uma única linha, estava me bloqueando nesse meu processo de crescimento interior, onde ao invés de eu melhorar como pessoa, eu percebia que estava gerando preconceitos, intolerância, tudo aquilo que vinha de contrário aos princípios com os quais eu vinha assimilando dessa crença durante muito tempo. E eu decidi romper esse paradigma, adotando hoje uma visão universalista acerca das crenças religiosas, das linhas religiosas, linhas espirituais, onde vejo benefícios em cada uma delas. Se você quer entender sobre essa questão de visão universalista, sobre esse meu processo de transformação, fique aqui e acompanhe depois da vinheta mais explicações sobre isso. Bom, galera, antes de começar a tratar desse assunto, eu gostaria de já deixar claro que a minha intenção não é atacar a linha ou a crença com a qual eu fiz parte, mas sim relatar de forma analítica como foi esse meu processo, como surgiu essa reviravolta, essa transformação, onde eu sou muito grato a essa linha com a qual ajudou a construir o meu caráter. Não estou aqui no intuito de difamar e nem atacar, mas somente de expor como foi o meu processo de transformação, onde provavelmente haja outras pessoas que estejam assistindo esse vídeo que devem ter passado ou conhecem alguém que passou por isso também. Durante grande parte da minha vida, eu cresci com a crença na religiosidade, na espiritualidade, no formato cristão, onde os fundamentos, ensinamentos transmitidos pelo nosso amado Mestre Jesus Cristo, que com certeza contribuiu muito com a evolução da humanidade, foi um dos meus alicerces espirituais, um contato espiritual inicial onde até hoje sou grato. E em um determinado ponto da minha vida, eu passei a ter questionamentos, porque ao fazer parte, ao cultuar essa crença, eu observava que algumas pessoas, não todas, mas algumas pessoas expressavam uma certa intolerância, um certo preconceito por aquelas outras pessoas que não seguiam aquela crença cristã, agiam com indiferença, intolerância, e internamente eu me questionava por que as pessoas agiam assim, desse comportamento, tratando as pessoas dessa maneira, sendo que um dos fundamentos que Jesus nos ensinou é a questão de amar ao próximo, amar aos inimigos, porque eu percebia que algumas pessoas que seguiam essa linha cristã tinham intolerância por pessoas que pertenciam por exemplo, à Umbanda, ao Candomblé, ao Espiritismo, ao Hinduísmo, agiam com indiferença porque não eram pertencentes, não concordavam em estar seguindo aquela crença também. E isso acabou se transformando em intolerância religiosa, um dos problemas da sociedade que a gente vê hoje, em que indivíduos não respeitam ou até se afastam de outras pessoas que não fazem parte daquele grupo que possui a mesma crença religiosa. E isso faz com que as pessoas se segreguem, se dividam, não se unam, não transmitam amor, não transmitam bem, que é aquilo que nosso Mestre Jesus, por exemplo, nos ensinou a exercer o tempo todo. E aí esses questionamentos estavam me chamando a atenção no meu interior, porque eu
ao contrário do que muitos falavam, que as pessoas que seguiam essa crença religiosa diferente estavam sob a influência do mal, mas na prática eu percebia que essas pessoas que não eram cristãs estavam praticando bem, através de atitudes, de falas, de ações, estavam seguindo condutas morais totalmente diferentes daquilo que algumas dessas pessoas intolerantes estavam falando. E aí sempre fiquei me questionando sobre isso, apesar de que eu acabei também, por alguns momentos, por ignorância, pegando essa intolerância também, porque via que outras pessoas pertencentes à mesma crença que eu estavam fazendo isso, e aí achava que somente a crença cristã com a qual eu estive seguindo singularmente durante muitos anos era o único caminho verdadeiro para uma evolução espiritual, para um crescimento interior. Mas a partir de 3 anos para cá, eu decidi romper essas barreiras, decidi romper esse paradigma, essa visão de mundo. Quando eu comecei um processo de transformação, onde passei a me desfazer de muitos padrões ruins, de muitas condutas ruins que estavam atrapalhando o meu processo, onde muitas coisas estavam dando errado por causa dessas atitudes, desses pensamentos, eu decidi dar uma reviravolta em todos esses problemas, todos esses bloqueios que eu vinha tendo. E parte dessa transformação foi através de eu me permitir a perceber que as crenças de outras pessoas, o caminho que as outras pessoas estavam seguindo para uma evolução espiritual, não eram caminhos errados, mas um caminho que foi escolhido por eles, que estava fazendo sentido para eles, que estavam trazendo felicidade para eles, não estava prejudicando ninguém, e isso estava trazendo um crescimento ótimo para a jornada deles.